Enquanto procuram por OVNIs, um grupo de adolescentes encontra um dinossauro criado em laboratório e começam a ser caçados pelos militares, precisando manter a existência do animal em segredo enquanto tentam despistar o exército. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Reet. Hoje nós recapitularemos a história do filme My Pet Dinosaur de 2017, então preparem-se, é hora do recap. Na cidade de Brightwood, um jovem chamado Jake Emory está voltando da escola quando vê seu novo vizinho Fred e a filha Abby terminando a mudança. Do seu quarto, Jake continua observando a garota pela janela quando sua mãe Jennifer chega e se depara com um policial Faraday. Aproveitando o encontro, o oficial avisa para a mulher que seu filho mais velho Mike foi pego enquanto pichava um terreno abandonado. Faraday escolheu apenas levá-lo para casa e contar para Jennifer sobre a ocorrência, pedindo para que ela converse com o filho para evitar que ele acabe sendo preso da próxima vez. Após saber o que houve, a mulher encontra Mike na cozinha e começa a brigar por ele insistir nas pichações. Mas o garoto não leva a mãe a sério e a deixa falando sozinha. Ao anoitecer, Jake é visitado pelos amigos, que o convidam para ir até a floresta, alegando que avistaram OVNIs na região. Mesmo achando que é baboseira, o garoto aceita sair escondido da mãe e acaba sendo avistado por Abby, que vê os meninos na rua e decide perguntar o que eles estão fazendo, se oferecendo para se juntar ao grupo. Com suas bikes, eles pedalam até a entrada da floresta, de onde seguem a pé. Mas mesmo depois de meia hora procurando, a única coisa que eles encontram é um monte de lambreca azul cobrindo algumas flores. Como precisam de algo para o trabalho de ciências, Abby decide pegar a gororoba gosmenta e eles retornam para casa para iniciar o projeto. Animada, Abby coloca uma amostra da lambreca azul no microscópio e percebe algumas movimentações que indicam que há algo vivo lá dentro. Mas sem uma análise química, eles não podem determinar o que é. Enquanto os dois discutem sobre o que fazer, Abby recebe uma ligação de seu pai pedindo para que ela vá para casa, deixando Jake para continuar o projeto sozinho. Depois de poucos minutos de pesquisa, o garoto recebe uma ligação dos amigos que contam que os militares estão na região procurando pela substância que encontraram na floresta, ficando animados com a possibilidade do composto lhes dar algum tipo de superpoder. Logo após a ligação, Mike entra no quarto e começa a zoar o irmão mais novo, dizendo que ele está fazendo uma poção do amor para Abby, além de fazer uma mistura com os elementos que reagem e molham seu caderno de anotações. Furioso, Jake expulsa o irmão mais velho do quarto e dá uma pancada na mesa que derruba o copo de refrigerante bem em cima da gelatina tutti-frutti. Porém, o garoto decide deixar pra lá e se deita pra dormir, acordando no meio da madrugada com seu quarto ainda mais bagunçado do que antes. De repente, Jake começa a ouvir um barulho estranho e se levanta para procurar pela fonte do som, mesmo que tremendo de medo, encontrando inúmeras pegadas espalhadas pelo quarto. Durante a busca, o jovem encontra um pequeno dinossauro que foge assim que nota sua presença, deixando mais rastros com a mesma cor da substância que Abby achou. Percebendo que o animal é inofensivo, Jake começa a alimentá-lo e decide chamá-lo de Magnus, voltando a dormir logo em seguida. Quando amanhece, Jennifer vai até o quarto do filho e começa a brigar por causa da bagunça, enquanto o garoto procura pelo dinossauro, mas não consegue encontrá-lo. Achando que foi apenas um sonho, Jake vai tomar banho e encontra o pequeno dinossauro dentro da banheira. Após sair do banheiro, o garoto leva Magnus pro quarto e começa a lhe ensinar o comando de ficar. Porém, assim que ele sai do quarto, o filhote de dinossauro vai pra janela e começa a bater no vidro, tentando chamar a atenção do rapaz. Com medo de sua mãe perceber, Jake faz de tudo para Magnus parar e fracassa miseravelmente. Mas por sorte, Jennifer não nota nada de errado, pois está mais preocupada com Mike, que pega a bicicleta e vai para a escola sozinho. Antes de levar o caçula para aula, a mulher decide passar na reunião da cidade, onde o pai de Abby se apresenta como pesquisador e revela que foi encarregado de investigar os rumores de um surto de doença causado por um muco misterioso. Nesse momento, alguns militares chegam na reunião e uma dupla de pescadores começa a contar que pescaram algum tipo de monstro há alguns dias, pedindo para que Fred analise a criatura e descubra o que ela é. Porém, o Coronel Roderick decide assumir e confisca o animal enquanto afirma que aquilo é apenas um bagre. Sabendo que ele está mentindo, Fred pede uma amostra para pesquisar no laboratório e o coronel concorda.
porém leva o monstrengo sem dar nenhuma outra informação, obrigando o cientista a seguir o carro dos militares para pedir a amostra. Quando se aproximam de uma área restrita, o coronel percebe que estão sendo seguidos e para o veículo, pedindo para que Fred se afaste dali enquanto ainda pode. Porém, o cientista é bastante teimoso e tenta argumentar que é o único com autorização para analisar o espécime encontrado, fazendo Roderick ameaçar Abby para que o homem fique fora do caminho. Em casa, Magnus consegue sair do quarto e vai até a despensa, destruindo inúmeros rolos de papel higiênico. Porém, enquanto tenta soltar um pedaço preso em sua pata, o bichinho acaba caindo e rola escada abaixo, ficando livre para explorar o primeiro andar e surfar no aspirador. Depois de algum tempo, Jake finalmente retorna para casa e encontra Magnus no meio do quintal, levando-o para o quarto onde começa a procurar por guias de adestramento online. Enquanto o garoto pesquisa, o filhote de dinossauro começa a soluçar e muda de cor de repente, crescendo vários centímetros de uma só vez. Nesse momento, um dos amigos de Jake liga para ele e o convida para voltarem para a floresta. Mas como está ocupado, o garoto desliga e vai atender a porta, onde Abby está esperando para continuarem o trabalho de ciências. Como não quer contar a ninguém sobre Magnus, o garoto tenta dizer que não está se sentindo bem e pede para que ela volte depois. Porém, o dinossauro começa a fazer barulho do lado de dentro e Jake corre para acalmá-lo. Percebendo que o jovem deixou a porta aberta, Abby entra e começa a segui-lo até o quarto, onde Jake a faz prometer que nunca contará nada pra ninguém. Mesmo sem saber do que se trata, a garota aceita manter segredo e entra no cômodo, ficando encantado com a fofura de Magnus. Depois de descobrir que o dinossauro surgiu de uma reação com o muco, Abby diz que devem levá-lo para que seu pai faça uma análise, e Jake recusa a ideia, fazendo ela se lembrar da promessa de nunca contar pra ninguém. Ao anoitecer, Faraday recebe a denúncia de um galpão danificado e vai até lá para investigar, chegando à conclusão de que alguns jovens foram os responsáveis. Porém, enquanto ele conversa com a central via rádio, Roderick chega com seus homens e dispensa o policial, dando a ordem para que ele saia dali e atenda a próxima ocorrência. Achando que essa é uma questão civil, Faraday se comunica com a central para perguntar como proceder, mas os superiores apenas sugerem que ele vá para a próxima ocorrência. Seguindo as ordens, o oficial entra na viatura e sai do lugar, permitindo que a equipe de militares continue a investigação e descubram que o que destruiu o galpão deixa o mesmo tipo de marca que Magnus, ou seja, provavelmente se trata de outro dinossauro. Na manhã seguinte, Jake recebe Abby, que fica assustada com o quanto o Dinopet cresceu em um dia. Traçando um gráfico, a garota percebe que logo ele chegará ao ponto de não caber mais na casa e mais uma vez sugere que devem falar com seu pai. Porém, Jake insiste que ela não pode fazer isso e dá a ideia de mantê-lo na garagem. De repente, os amigos do garoto chegam na casa e assustam Magnus, que começa a rosnar para eles, deixando o trio bastante assustado com a descoberta de um dinossauro em pleno século XXI. Animado, um dos jovens grava a nova criatura no celular, pensando em postar o vídeo para viralizar, o que deixa Jake tão revoltado que ele acaba expulsando todos de seu quarto. Seguindo sua investigação particular, Fred encontra um pequeno dinossauro preso no muco e decide levar o espécime para pesquisar, encontrando centenas de barris de materiais de risco biológico largados no meio da floresta, além de um furgão com um símbolo de Biohazard na lataria. Depois que Fred chega em casa, Abby vai até ele decidida a contar sobre Magnus. Porém, antes de dizer mais alguma coisa, a garota vê o espécime que seu pai coletou e percebe a semelhança com o pet de Jake, decidindo perguntar o que farão com a criatura no laboratório. Ao ficar sabendo que ele provavelmente ficará trancafiado por meses, sendo utilizado em experimentos, Abby desiste de contar sobre Magnus e vai para o quarto. Na casa ao lado, Jake tenta levar alguns cobertores para a garagem e acaba sendo flagrado pelo irmão mais velho, que insiste em entrar para descobrir o que ele está escondendo. Sem opções, o caçula leva Mike para dentro da garagem e conta sobre Magnus, deixando o jovem totalmente incrédulo com a descoberta.
Ao ver que seu irmão está cuidando do dinossauro, Mike se lembra de como criavam animais juntos quando eram pequenos e decide ajudar a manter a existência de Magnus em segredo. No lago da cidade, a dupla de pescadores sente uma fisgada e começa a puxar a linha, mas para sua surpresa, um mosasauro mutante salta para fora da água e cai em cima do barco deles. Só que por algum motivo a criatura fica do tamanho de um patinho de borracha assim que toca na embarcação, deixando-os tão confusos que eles decidem ligar para Fred. Após ficar sabendo o que aconteceu, o cientista dirige até o lago e encontra o coronel no pier, procurando por mais criaturas. Cansado das interferências dele, Fred pergunta onde estão os pescadores e Roderick responde que ele está atrapalhando os exercícios de treinamento dos seus homens. Sabendo que não adianta conversar, o pesquisador começa a se afastar e liga para o celular do pescador que está no bolso do coronel. Com isso, Fred tem certeza de que há algo de errado e Roderick decide que não pode mais ignorá-lo, pedindo para que seus homens vão atrás dele. Na casa dos Emery, Abby ouve Magnus batendo na porta da garagem e decide ir até lá para ver se ele está bem, mas por algum motivo o dinossauro não a reconhece e tenta atacá-la. Nesse momento, Jake chega e faz de tudo para acalmar a criatura, mas Mike diz que não podem ignorar isso e começa a discutir com o irmão sobre o que fazer agora que Magnus está ficando selvagem. Após a discussão, Mike sai para pegar uma atadura e acaba batendo de frente com o policial Faraday, que pergunta sobre os barulhos na garagem, obrigando Abby a sair para ajudá-lo a inventar uma desculpa e despistar o policial. Próximo da floresta, os amigos de Jake avistam um OVNI e decidem segui-lo, indo parar num ferro velho onde os militares estão caçando os dinossauros à solta. Com medo, os rapazes se escondem e observam os homens de Roderick disparando contra os animais, que voltam a se transformar em gelatina, abrindo a brecha para que eles fujam sem serem percebidos. Porém, um deles acaba derrubando o celular e os soldados encontram a gravação de Magnus no quarto de Jake, decidindo montar uma mega operação para ir até a casa dos Emery e capturar a criatura. De volta à garagem, os irmãos discutem mais uma vez e o caçula decide que irá fugir de casa com seu pet, vivendo na floresta para impedir que ele interaja com outros humanos. Após a discussão, Jake vai para o lado de fora para terminar de ajeitar as coisas e é surpreendido por seus amigos que contam o que viram no ferro velho. Mas enquanto ele tenta entender o que houve, Magnus tem mais um surto de crescimento e acaba estourando a porta da garagem, fazendo os garotos fugirem desesperados. Algumas horas mais tarde, o coronel chega com seus homens na casa dos Emery e imobilizam Mike enquanto procuram pelo dinossauro. No entanto, não conseguem encontrar Magnus, que nesse ponto já está com Jake na antiga ferrovia da cidade. Nesse lugar, eles avistam um OVNI e começam a se perguntar o que é aquilo, enquanto o dinossauro parece bastante agitado. Sem entender o que está acontecendo, Jake liga para os amigos para avisar que também viu um OVNI, e um dos garotos explica que aquilo na verdade é um drone militar. Nesse momento, o dispositivo dispara contra Magnus, que consegue correr e começa a fazer barulho para atraí-lo de um lado para o outro. Escondidos num túnel, Jake e Abby são cercados por um outro drone quando Magnus aparece para salvá-los, destruindo o dispositivo e deixando o coronel ainda mais furioso. Finalmente em segurança, eles continuam seguindo os trilhos, até chegar em um outro túnel desativado, onde Jake deixa o dinossauro escondido. Porém, assim que eles se afastam, Magnus é descoberto pela polícia e começa a fugir pelas ruas da cidade, assustando a todos com seus quase 4 metros. Depois de encurralarem o dinossauro, Roderick e seus homens começam a disparar contra ele, até que Jake entra no meio da linha de tiro, obrigando Mike a correr para salvar o irmão, enquanto os soldados continuam disparando em Magnus, que cai no chão totalmente inconsciente. Vendo o sofrimento do filho, Jennifer o leva para casa e tenta conversar sobre o que aconteceu. Porém, enquanto a família pensa no que fazer, um dos amigos de Jake liga para dizer que tem uma ideia de como salvar o dinossauro. Na casa ao lado, Faraday decide deixar Abby com o pai e percebe que o homem foi capturado dentro da própria casa, pedindo reforços para ajudar a salvar Fred. No entanto, a central se recusa a atender o pedido, alegando que a solicitação foi bloqueada pelos militares. Cansado das interferências do exército, o policial vai até a casa de Jennifer e encontra os garotos traçando um plano para resgatar Magnus da base militar.
Sabendo do risco que eles correm, Faraday tenta convencê-los a desistir da ideia e se oferece para ir sozinho. Mas enquanto ele e Jennifer saem do cômodo para conversar sobre o que fazer, os garotos partem sozinhos e começam a pedalar na direção da base militar. Para manter todos em segurança, o policial rouba uma das vans com um símbolo de risco biológico e vai atrás das crianças, encontrando-as no meio da estrada e as levando até a entrada do forte. Assim que chegam no portão da base, Faraday para no posto de checagem e Mike entrega uma identidade falsa, alegando que estão ali para realizar uma entrega de materiais biológicos. Como de costume, o segurança pede para ver a carga e o garoto consegue convencê-lo de que o símbolo de Biohazard está ali por um motivo, alegando que caso ele tente abrir a porta do furgão, morrerá em questão de minutos. Acreditando no que o rapaz diz, o soldado começa a checar a parte de fora da van e não consegue encontrar nada de suspeito, liberando a passagem para que eles entrem no forte. Com a invasão bem sucedida, os garotos preparam suas câmeras e iniciam uma transmissão ao vivo no YouTube, querendo que o máximo de pessoas vejam o que está acontecendo e descubram o segredo do exército. Agora que tudo estará registrado em live, Jake organiza o grupo e pede para que Abby e Faraday vão atrás de Fred, enquanto ele e Mike procuram pelo Magnus, deixando o restante responsável por cuidar da transmissão e distrair os soldados. Com tudo pronto, eles se dividem em dois grupos e Jake encontra seu dinossauro pendurado por correntes dentro de um galpão. Após libertá-lo, o garoto tenta alguns comandos para fazê-lo reagir. Entretanto, Magnus está muito ferido e não tem forças para se levantar. Para ajudar seu pet, Jake tem a ideia de aquecê-lo e direciona todas as luzes para o dinossauro na expectativa de que isso faça com que ele recupere suas forças. Porém, eles não conseguem calor o suficiente e têm a ideia de utilizar as embalagens de refeição prontas do exército. Acontece que esses pacotes possuem a capacidade de se aquecer sem precisar de outra fonte de calor. Sendo assim, basta que eles peguem o máximo de embalagens possível e abram todas ao redor de Magnus, esperando ele se aquecer para que possam sair dali. No outro grupo, Abby segue o rastreador no celular de seu pai e chega até a sala do coronel. Mas como não consegue encontrar nenhum sinal do cientista, eles começam a procurar por pistas e encontram o aparelho de Fred em uma das gavetas. Enquanto Faraday acha que terão que andar por todo o edifício para localizá-lo, Abby vê a planta do prédio na parede e descobre a posição exata das salas de interrogatório, além das chaves que abrem cada um dos cômodos. Com isso em mãos, a dupla corre pela base até que encontram Fred amarrado na sala 7, desamarrando-o e o levando em segurança de volta para a van. Nesse ponto, os militares já perceberam a presença dos intrusos e Roderick consegue surpreender o grupo de Jake no galpão, detendo os garotos enquanto os pacotes de ração militar esquentam Magnus. Querendo informações, o coronel começa a interrogar os invasores, querendo saber o que eles descobriram sobre os dinossauros. Mas depois de ver que os garotos não sabem quase nada, Roderick ordena que seus homens eliminem todos eles. Nesse momento, Magnus finalmente recobra a consciência e começa a atacar os militares, enquanto Mike e os outros correm de volta para a van, permitindo que Faraday dirija para fora da base. Durante a fuga, Jake grita para que Magnus venha atrás deles, enquanto o coronel faz de tudo para pará-los, montando barricadas na frente do furgão e fazendo inúmeros disparos na direção do dinossauro. Percebendo que se continuar assim seus amigos serão atingidos, Magnus decide parar de fugir e fica para trás para atacar os militares, correndo na direção deles e acertando uma cabeçada que faz o veículo capotar. Ainda assim, o Dino Monstro sabe que isso não será o suficiente e se recusa a sair da base até ver Jake fugir. Mas assim que o grupo consegue chegar na floresta, Roderick e seus homens os prendem e inicia seu discurso maligno. Enquanto conta sobre seu plano, o coronel diz que eliminou 126 pessoas da cidade para manter a existência dos dinossauros em segredo, e que tirará a vida de ainda mais pessoas para manter seu trabalho ativo. Porém, esse foi um grande erro. Desde que o grupo de Jake entrou na base, tudo está sendo transmitido ao vivo, e agora a live já conta com mais de 5 milhões de pessoas. Ou seja, Roderick acabou de confessar suas atrocidades na frente do mundo inteiro. Com isso, o coronel é preso por conspiração e pelos seus crimes biológicos, e a população de Brightwood
pôde finalmente voltar à sua vida normal, incluindo Magnus, que mudou de forma e agora se transformou em um pequeno dragão que voa pelos céus da cidade. Galera, mas e vocês, o que fariam se acordassem com um filhote de dinossauro no quarto? Acham que conseguiriam adestrá-lo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!